Olá, estamos mais uma vez no ar com o programa Direito à Palavra. Programa desenvolvido pelo curso de Fonoaudiologia da PUC São Paulo, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Como vocês já sabem, o programa vai ao ar semanalmente e traz convidados que têm algo a nos dizer sobre comunicação ou os distúrbios da comunicação. A nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Andréia Pereira da Silva, mestre em fonoaudiologia pela PUC São Paulo e instrutora do método Therapy Tape. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma grande alegria estar de volta à PUC, que é a minha formação foi aqui, tanto a graduação quanto o mestrado foi aqui na PUC. Então é uma grande alegria estar aqui com vocês. É nosso ter trazido você e você estar aqui com a gente. Então, a gente sabe que você é instrutora do método Therapy Taping. Eu queria que você contasse um pouco, que você falasse o que é a Therapy Taping. Bom, o método Therapy Taping foi um método desenvolvido pelo fisioterapeuta Nelson Morini Jr. Ele formulou esse método em 98 e esse método consiste na estimulação, no conceito da estimulação tegumentar. O que é essa estimulação tegumentar? Explica pra gente. Né? É a utilização da bandagem elástica para proporcionar estímulos na pele. Né? Na pele nós temos receptores na pele, né? Pequenos receptores inseridos na pele, que eles têm a função de levar a informação do que está acontecendo à nossa volta, como está a temperatura, como está o posicionamento do nosso corpo, né? Como está o nosso músculo, nossa articulação, para a gente realizar os nossos movimentos. Então, essa estimulação que é realizada com a bandagem, quando a gente faz aplicação na pele, a gente estimula esses receptores, né, que são os mecanorreceptores, e eles vão levar essa informação por via aferente até o sistema nervoso central. No nosso sistema nervoso central, nós temos áreas de somatosensação, e aí essas áreas em que foi aplicado, vou mandar essa informação por via aferente e lá eu vou perceber esse estímulo, vou interpretar esse estímulo e isso vai desencadear uma resposta motora mais adequada. Então essa é a estimulação tegumentar. O diferencial desse método é que ele possui uma formação, uma aplicação diferenciada para a fonoaudiologia. Então, você está me dizendo que o método utiliza a bandagem como um recurso terapêutico para alguns casos na fonoaudiologia. Isso, né? isso. Então, explica o que é a bandagem, como que é essa bandagem. Eu sei que você trouxe a amostra dela, eu queria que você mostrasse. Bom, a bandagem elástica, né, é um tecido de algodão. Deixa eu pegar um pedacinho aqui para vocês poderem conhecer. A bandagem elástica é um tecido que às vezes vocês já viram os atletas, né, nas Olimpíadas, no vôlei, com um monte de fitas coloridas grudadas na pele, né? Então, essa é bandagem elástica, né, que provavelmente está sendo utilizada para uma melhor resposta muscular. Nem sempre esses indivíduos têm uma lesão muscular. Às vezes a bandagem está sendo aplicada para prevenir alguma alteração, algum problema, uma lesão muscular durante o jogo, por exemplo, tá? Então, é um tecido de algodão, de um lado. Do outro lado, a gente tem um papel. E esse papel, ele é para proteger a cola. Então, é um material que não possui medicamento. E ele tem uma cola hipoalergênica em um dos lados, tá? Esse material, né, é uma bandagem elástica, porque a gente tem vários tipos de bandagem. Nós temos bandagens rígidas, por exemplo, micropore, transpore, atadura, gesso, são bandagens rígidas. Porém, e por ser uma bandagem rígida, ela limita o movimento.
Essa bandagem não, é uma bandagem elástica, porque a gente tem aqui no meio da trama do tecido microfios de elastano, sim, que permite com que esse material tenha uma elasticidade, consiga, e quando aplicado, permite com que o indivíduo faça os movimentos. Não fixa, né? Ela fica grudada na pele, mas ela permite a liberdade de movimentos. Esse material, o elastano, ele vem do látex. E a gente sabe que grande parte dos indivíduos, a gente tem um grande número da população que tem alergia ao látex. Então, para que esse látex não tenha contato com a pele do paciente, cada microfio de elastano é envolvido em algodão retorcido para que esse elastano não tenha contato com a pele do paciente. E a cola também é um material hipoalergênico, é realizado com material hipoalergênico que permite também, que facilite para que não desencadeie uma alergia nas pessoas em que a bandagem foi aplicada. E em que casos e como que você utiliza a bandagem como recurso terapêutico na fonoaudiologia? Bom, a bandagem, ela foi realizada para otimizar o movimento, né, para facilitar a função. Então, na fonoaudiologia, nós utilizamos em casos em que haja uma disfunção da resposta muscular. Então, a gente pode utilizar para diversas disfunções musculares. Então, a gente tem, por exemplo, o caso de uma paralisia facial, em que houve algum problema, né, na condução do nervo, na inervação daquela musculatura, então o paciente não consegue realizar os movimentos. Num caso, por exemplo, de uma criança que tem o hábito, né, de ficar respirando pela boca, com uma postura inadequada de boca, ou que tem algum desequilíbrio da musculatura, não consegue mastigar direito, né, não consegue deglutir direito, num caso de disfagia. Ou também, por exemplo, num caso de um paciente com um problema de voz e que essa musculatura é uma musculatura muito rígida, cheia de tensão. Então, a gente pode colocar a bandagem para facilitar o relaxamento dessa musculatura. Então, a bandagem pode ser utilizada para facilitar uma melhor resposta muscular, seja ela de contração ou de relaxamento. Então, eu posso usar tanto para facilitar a contração, quanto para facilitar o relaxamento. Então, a gente pode utilizar para diversas disfunções aí da fonoaudiologia. Com aplicações diferentes para cada, dependendo do objetivo que você quer. Se é contrair o músculo, se é relaxar o músculo. Agora, dá um exemplo, por exemplo. Então, a pessoa tem uma paralisia facial, né? Você coloca a bandagem na face dessa pessoa, aonde e quanto tempo que essa pessoa fica com essa bandagem e que resultados que você tem utilizando a bandagem. Então, conta um pouco assim da sua experiência clínica mesmo. Tá. Esse material, ele foi constituído, né, ele tem uma trama, né, e essa trama permite com que a pele respire, né, que tenha uma aeração, né. Então, esse material a pessoa pode ficar com a bandagem grudada até 7 dias na pele. Então, isso facilita, a pessoa pode tomar banho, pode fazer todas as atividades, pode entrar na piscina, sem problema nenhum. Né? Só o terapeuta vai dar algumas orientações de cuidados com a utilização da bandagem, mas não vai limitar o movimento, vai continuar tendo a vida normal. Né? Num caso, por exemplo, de paralisia facial, né, o paciente não consegue realizar alguns movimentos, né? A gente, por conta da inervação desse músculo, o músculo não consegue realizar. E o trabalho fonoaudiológico, ele vai fazer uma série de estratégias, uma série de facilitações para a gente conseguir que esse músculo fique com a circulação sanguínea adequada e facilitar o movimento, induzir o movimento do paciente, né? Então, a bandagem vai entrar aí.
vai entrar como um facilitador nessa indução do movimento. Então, por exemplo, num caso de paralisia facial, quando eu peço para o meu paciente fazer cara de assustado, por exemplo, ele vai fazer de um lado e do outro lado ele não vai ficar, não vai conseguir fazer o movimento. Levantar. Então, eu vou colocar a bandagem nesse lado aí que o paciente está com a limitação do movimento para ajudá-lo a realizar o movimento. Então, certo, daí você cola a bandagem, por exemplo, na testa do paciente. eu colo a bandagem na testa do Em paciente. outros casos, em casos de por exemplo, o respiração paciente que oral, fica com a boca aberta, eu posso colocar a bandagem para ajudá-lo a perceber essa boca, né? Quando a gente coloca a bandagem aumenta a sensação da região. Então, para ele perceber melhor essa boca e posicionar essa boca. Eu costumo dizer, né, que é a possibilidade da mão do terapeuta ir para casa com o paciente. Porque na nossa terapia, por exemplo, a gente gasta pouco tempo alongando, por exemplo, um lábio de um paciente que tem um lábio encurtado, que fica com a posição inadequada. Depois gastamos em torno de 1 minuto ou menos. Sim. E depois a gente vai dar exercícios funcionais para o paciente perceber e ficar com a posição mais adequada. Porém, assim que a gente terminou a terapia, o paciente vai para casa e muitas vezes isso se perde, né? Então, com a bandagem, ele vai ter a informação da forma adequada que eu quero que esse lábio fique posicionado, né? Então, isso é muito... acaba otimizando o tempo da terapia. Você acaba reduzindo o tempo. Reduzindo o tempo da terapia. O paciente acaba tendo alta mais rápido. E você faz alguns outros exercícios, com certeza, com a bandagem. Sim. Você, durante o processo terapêutico, você coloca a bandagem e faz exercícios utilizando com o paciente com a bandagem. Isso também é possível. Isso, a bandagem é importante, né? Assim, ressaltar que a bandagem é um recurso terapêutico a mais. Né? O profissional já faz uma série de estímulos, faz gelo, faz facilitações, usa estratégia, né? Uma série de estratégias para facilitação. Então, a bandagem vai ser um recurso a mais que o profissional vai utilizar na terapia. E o paciente pode ir para casa também com a bandagem. E nesses casos, Andréia, você orienta a família, a mãe ou um cuidador na utilização da bandagem em casa? Como que, quer dizer, se sai a bandagem, né? A mãe recoloca ou... Isso é uma pergunta bastante bacana, porque os pais adoram e querem colocar a bandagem. Porque se sabe que vai otimizar, né? Às vezes fica com uma sensação assim, eu vou colocar bastante para ela ficar melhor e tudo mais. E reduzir o tempo de terapia. Né? Enfim, a gente sabe que na loucura do nosso dia a dia, você ter um compromisso a mais é bastante, né? A gente quer quanto menos, né? Coisas a fazer. Bom, eu não oriento a cuidador ou pai a colocar. Por quê? Porque você tem que ter uma formação para aplicação da bandagem. Hoje em dia você encontra na internet, no YouTube, vídeos, né, ensinando a colocar a bandagem, porém a gente tem um risco muito grande aí, né? Você tem um risco de causar lesão na pele, você tem um risco de dar bolha na pele do paciente, você tem um risco de causar um estresse, né, uma fadiga mental e uma fadiga, né, por conta de uma superestimulação, né? A gente costuma dizer o menos é mais. Então é importante que o profissional que coloque a bandagem tenha uma formação, porque ele vai saber indicar a bandagem de forma precisa, ele vai saber aplicar a bandagem de forma adequada para contribuir e não para prejudicar o paciente. Então, como é uma formação, né, hoje nós temos uma formação de 20 horas do curso básico, que a pessoa já sai habilitada para aplicar a bandagem, né? Então tem o curso específico para fonoaudiólogos, dentistas, tem um curso
para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, educadores físicos. Então, é um curso de formação para aplicação deste recurso terapêutico. Certo. Agora, eu acho que é importante colocar isso, né? Esse programa tem esse objetivo também, de esclarecer e de orientar. E acho que é importante dizer que não é possível encher o rosto de bandagens e com isso, né, facilitar ou otimizar o tempo de terapia. Acho que isso ia ser um sonho, uma mensagem importante. A gente colocar um monte de bandagem no outro dia, acordar mais jovem, né? Isso. Então, vamos falando disso, fala da estética, do uso da bandagem na estética, como que pode ser utilizada? Bom, a bandagem otimiza a função, facilita a função, né? E na estética, nós temos um desequilíbrio, muitas vezes, muscular, né? Nós sabemos que, é claro que com o tempo vai acontecendo um monte de coisa na nossa pele, mas na grande maioria, às vezes a gente tem pessoas super jovens, mas com algumas rugas de expressão, por conta de um desequilíbrio, uso inadequado dessa musculatura. Então, como a bandagem é um material que facilita uma resposta muscular, facilita na percepção, facilita na melhor, né, propriocepção do paciente, porque ele sabe, ele percebe melhor a região, então a bandagem pode ser utilizada para facilitar isso. Né? Então, às vezes você está fazendo cara de bravo, mas você nem está percebendo isso. Então, se eu tenho um recurso ali, que toda vez que eu fizer a cara de bravo, eu vou perceber que eu estou fazendo um movimento, eu me policio melhor e eu equilibro melhor, é mais fácil de eu equilibrar essa musculatura. Então, a bandagem é utilizada assim também na estética, como complemento ao trabalho fonoaudiológico. Certo. No meu caso, por exemplo, que eu tenho essas rugas aqui de preocupação. Eu não posso no espelho colocar uma bandagem e alongar aqui, esticar aqui minha musculatura e colocar a bandagem. E eu não posso fazer isso. O ideal é que você vá num profissional, né, que avalie, veja, né, qual a musculatura que precisa ser estimulada, se eu preciso só relaxar essa musculatura ou tem a outra. A gente sabe que na face nós temos músculos que trabalham juntos, né? Então um às vezes está contraindo, o outro está relaxando, e às vezes se a gente olhar só, é só fazer assim que já está ótimo. Mas não é só isso. Às vezes eu preciso de uma avaliação de um profissional para saber, eu tenho que relaxar esse, eu tenho que contrair melhor esse, eu preciso ter um equilíbrio melhor dessa musculatura. Então a aplicação da bandagem também é bem pontual. Ela depende de uma avaliação de um profissional, né, com formação em bandagem, para a aplicação ser o mais pontual possível. Você deu um exemplo antes da gente começar, né? De uma pessoa que estava no curso e colocou e teve uma enxaqueca. Né? Se nós estamos falando de estímulo, né, que apesar de ser um material que a gente gruda na pele, né, esse material vai mandar essa informação até o sistema nervoso central. E o nosso sistema nervoso central, ele é um grande administrador, né? Opa, tem alguma coisa que está incomodando aqui, o que é isso? Então, se alguma coisa está incomodando, ele vai dar um alerta, né? Então, se a bandagem às vezes é colocada de forma inadequada, vai ter um alerta. Vai ter um alerta de fadiga, pode ter um alerta de uma dor de cabeça, de um mal-estar, né? Então, é muito comum a gente, sei lá, a pessoa ceder à tentação de colocar a bandagem, querer ajudar o paciente, colocar bastante tensão, ou colocar um monte de bandagem no paciente pensando, eu vou fazer com que ele melhore mais rápido, e isso pode dar uma fadiga mental no paciente e desencadear uma série de reações que são reações que não é o que nós desejamos no tratamento. Tá certo. Vamos fazer uma demonstração? Você pode fazer? Posso sim. Depois eu queria te fazer uma outra pergunta. Os pacientes, eles utilizam o tempo, assim, a bandagem pode ficar uma semana. E na sua experiência, eles ficam uma semana? Ou saem antes, ou tiram, Na face a gente movimenta bastante. E eu acho que nenhuma região do nosso corpo a gente tem a questão da oleosidade que a gente tem na pele. Certo. Então, na pele,
Tem regiões, e dependendo do tipo de pele, fica de até 7 dias. Tem outras regiões que ficam de 3 a 5 dias. Na região do orbicular é a que menos fica, porque a gente mexe bastante, às vezes cai comida, um paciente, se de repente ele baba, cai a cialorreia, cai a baba, então fica com menos tempo. Mas em geral pode ficar até 7 dias. Mas a minha pergunta é assim, eles utilizam a bandagem fora do momento da terapia, entendeu? Eles vão para casa, eles vão para a escola, a criança vai para a escola. Então, eu acho que depende de para quem que a gente está aplicando, quem é esse sujeito que está aí na nossa frente, né? Às vezes eu tenho um adolescente, ele em geral ele não vai para a escola com uma bandagem na região da boca, os amigos vão rir, né, dele. Então, de repente, a gente pode combinar, faz bullying, né? vai sofrer bullying. A gente pode combinar do paciente ir 3 vezes no consultório, ele Só aplica a bandagem, você coloca, ele dorme com a bandagem e tira de na hora de ir para a escola, né? E quando não tem esse problema, o paciente pode ficar, né? Se ele não tem regiões que também não tem tanta exposição, às vezes como a questão do orbicular, e o paciente fica com a bandagem. André, me diga uma coisa. Existe um limite de idade, né? Tanto o bebê, a gente pode colocar bandagem no bebê, ou tem uma faixa etária que é mais indicado? O que você indica? O que você recomenda? Bom, não existe uma idade. Tem hoje a aplicação da bandagem tanto na maternidade quanto nos idosos, no tratamento da disfagia no idoso, tá? A única recomendação é que a gente tem que ter um cuidado com a pele do paciente. A pele do paciente tem que estar boa. Então, se o paciente tiver alguma lesão da pele, a bandagem é contraindicada. Essa é a contraindicação da bandagem. Então, assim, hoje, a fonoaudiólogos que atuam com bandagem, aplicam a bandagem na maternidade, em bebês. Eu acho que o que é importante, tem que tomar cuidado com a questão da maturação. Então, após a 38ª semana, né, depois que o bebê tem na 30ª, porque esse é um prematuro extremo, que está com 26 semanas, 28 semanas, a pele é muito frágil. Então, eu acredito que a partir da 38ª semana, se não houver nenhum problema ou impedimento da pele, pode ser aplicada até o idoso, né? Então vamos colocar. Vamos colocar, vamos lá. Então eu vou colocar aqui a bandagem para você para estimular a contração, para facilitar essa contração, né? Vamos imaginar como aquele caso do exemplo que eu dei, que você tem uma paralisia facial, você não consegue fazer a cara de assustado, então eu vou colocar essa bandagem para facilitar você perceber o movimento que eu quero que você faça, tá? Então, vou movimentar muito por causa do microfone. Mas eu vou colocar aqui a bandagem. Isso é um material descartável, então não dá depois pra gente reutilizar, tá? Então, vou colocar aqui. E aí eu vou pedir para o paciente fazer o movimento, facilitar o movimento, né? Eu estou aumentando a percepção do paciente da região. A gente né? sente que ele estica, né? Ele dá uma esticada por conta dos fios de elastano, então ele vai fazer um estímulo de pressão aí. Tem uma certa pressão que está contraindo, eu sinto isso. Para facilitar o movimento. E lembra dessa parte da face o tempo inteiro. A gente está lembrando dela. Exatamente. Depois de um tempo, você tem uma acomodação desse estímulo, porém, toda vez que você faz um movimento, você pisca o olho, olha para um lado, olha para o outro, essa informação vai ser levada muito interessante. do movimento. Olha, qualquer movimento que eu faça de face, eu sinto, né?
que ele está repuxando. Quer dizer, existe a minha testa, que eu não percebia que eu tinha testa algum tempo atrás, agora eu comecei a perceber. Então, né? esse é o objetivo. É através dos receptores a gente aumentar a sensação da região e aí a forma com que eu vou aplicar vai ser diferenciada se eu quero facilitar uma contração, uma excitação dessa musculatura, uma inibição, né, um relaxamento dessa musculatura. Então, a aplicação vai ser diferenciada de acordo com o meu objetivo terapêutico. Certo, é muito interessante, né? Você trouxe amarelo de propósito para combinar comigo. Com certeza. Mas, André, eu quero te agradecer muito. Acho que foi muito esclarecedor. Contribuiu muito, acho que não só para os nossos ouvintes leigos, mas também para os fonoaudiólogos e para as pessoas que trabalham nessa área, né? E quero convidar vocês a voltar na próxima semana com o nosso novo programa Direito à Palavra.